A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Que escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Queridos, nós muitas vezes tentamos e precisamos criar uma imagem daquilo que nós acreditamos ser o verdadeiro discípulo de Cristo. Quem é ou como é, de que jeito é o verdadeiro discípulo? Quem pode dizer eu sou um discípulo de Jesus? Quais as características que uma pessoa precisa ter para poder afirmar que é um discípulo de Jesus? Quer dizer, definir quem é um discípulo de Jesus é uma tarefa muito difícil. Saber a amplitude do que significa ser um cristão verdadeiro é complicado, porque existem cristãos de todos os tipos. Existem cristãos que se reúnem em hotéis de luxo, cristãos que se reúnem em hotéis 5 estrelas, e existem cristãos que se reúnem em favelas. Existem cristãos que se reúnem em prédios governamentais e existem cristãos que se reúnem em prédios mínimos, em cortiços. Há cristãos que estudam o cristianismo nas academias, nas universidades. Há cristãos com debates filosóficos sobre a pertinência da fé diante da filosofia, da física quântica. E existem cristãos que são professores de escola dominical, contando a história de Noé para as crianças. Existem cristãos que nem comem carne sufocada, porque acham que é pecado. E existem cristãos que usam piercing na orelha ou no olho. Tem crente que acha que o rock é a música que deveria ser mais tocada nas igrejas. E tem crente que acha que a melhor música para ser tocada na igreja é cântico gregoriano. Existem cristãos que são da igreja ortodoxa russa e existem cristãos que fazem parte do grupo dos surfistas de Cristo. Então é uma amplitude tão grande que às vezes nós não sabemos definir direito quem é um cristão. Como é um cristão nos dias de hoje? Antigamente era mais fácil, né? Quem é crente? Mulher que não usa calça comprida, não corta o cabelo, não usa joia nem bijuteria, não depila as axilas. É essa crente. Quem é o rapaz que é o crente? Paletó e gravata, Bíblia debaixo do braço, rosto sisudo, quem está com raiva da vida. Esse é o crente, né? São os estereótipos que às vezes a gente cria daquilo que a gente acredita ser um verdadeiro cristão. Às vezes nós podemos reduzir isso, não em termos de vestimenta, em indumentária, mas quem é um crente? A gente diz, o cristão é aquele que crê na Bíblia, mas essa palavra crê na Bíblia é muito grande. Porque crê na Bíblia tem um monte de gente que diz que crê na Bíblia e a gente olha para ele e diz assim, opa, eu acho que isso aí não é cristão. A gente pode dizer, olha, cristão é aquele que entregou a vida para Jesus. Mas o que é isso? Entregar a vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? Alguém pode dizer, cristão é aquele que crê em milagres. Mas será que é? Cristão é uma pessoa que crê em milagres? Então, essa tarefa de entendermos quem é um verdadeiro cristão, ela é árdua, difícil. Por isso, eu gostaria de estudarmos um pouquinho a vida de Pedro. Porque Pedro mostra com mais exuberância, ele mostra com mais clareza, com mais nitidez, ele mostra um verdadeiro discípulo. Vejam bem, Pedro foi o que mais falou entre os discípulos de Jesus da Bíblia. Pedro foi o que mais se revelou. Ele era a personagem mais visível dentre os discípulos de Jesus.
Pedro foi o que mais mostrou a sua humanidade entre os discípulos de Jesus. Portanto, se nós queremos definir, se queremos entender, se queremos estabelecer o prumo de um discípulo, é bom dar uma olhada na vida de Pedro, porque Pedro pode nos dar um norte nessa tarefa difícil, que é a tarefa de identificar um verdadeiro discípulo. Vamos ver esse homem chamado Pedro. Primeiro, o nome dele era Simão. É interessante porque a palavra Simão, no original, significa aquele que ouve, aquele que gosta de ouvir. E quando Jesus começou a falar com ele, disse: olha, eu acho que é melhor, em vez de eu chamar você de aquele que gosta de ouvir, chamar você de Cefas, Pedro. Porque Pedro significa rocha, significa pedra, significa uma pessoa de mais dureza, firmeza naquilo que é e pensa. Pedro era um pescador. Os pescadores, não sei se alguém aqui já morou perto de alguma comunidade de pescadores, a vida dos pescadores é muito difícil. A vida do pescador é uma vida muito difícil, não apenas porque ele acorda cedo, não apenas porque ele vai dormir muitas vezes exausto, porque a pescaria não foi boa. A vida do pescador é difícil porque é uma vida braçal. O pescador tem que puxar rede, tem que colocar rede. E essa tarefa de puxar dá ao pescador uma compleição, dá um físico para ele de gente mesmo forte. O pescador é forte, precisa ser forte. Pedro era pescador. Ele era irmão de André. Então, quando você lê sobre André na Bíblia, saiba que André era seu irmão, irmão de carne, irmão carnal. Que, aliás, foi quem falou de Jesus para Pedro, o irmão dele, André, que era discípulo de João. E quando João fez aquela declaração maravilhosa, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o André, que era o irmão do Pedro, ouviu essa declaração e disse para Pedro: Pedro, achamos o Messias. E Pedro seguiu a Jesus. E o pai dele chamava-se Jonas. Nós só sabemos isso, que o pai de Pedro chamava-se Jonas e possivelmente fosse também pescador. E que eles tinham uma pequena empresa de pesca. Tiago, João, André, família ali com Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Parece que eles tinham uma espécie de empresa de pesca. Eles faziam uma sociedade. Um era dono do barco e os outros trabalhavam ali, como se chama na linguagem dos pescadores, de meia. Quer dizer, o que ele pesca, a metade ele dá para o dono do barco. Então, Pedro era um pescador, trabalhava com os irmãos e com os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, nessa empresa de pesca, nas margens do lago de Tiberíades, que é um grande lago que tem lá em Israel, na Palestina. Ele era casado, a casa da sogra ficava em Cafarnaum, e acredita-se que foi na casa da sogra de Pedro que Jesus se estabeleceu quando ele morou em Cafarnaum. Pedro era uma pessoa, não apenas um seguidor de Jesus, não apenas um apóstolo. Pedro era uma pessoa da intimidade de Jesus. Interessante isso. Ele era da intimidade de Jesus. E Pedro assumiu, por causa da índole dele, uma espécie de liderança do grupo. Jesus tinha 12 apóstolos e ele era uma espécie de líder dos 12 apóstolos. Tanto que em todas as listas de apóstolos que nós temos na Bíblia, o nome de Pedro vem sempre em primeiro lugar. Então, entre os apóstolos, ele foi uma espécie de líder. Um homem arrojado, sempre, como eu já falei, ousado, sempre falando, sempre ali participando, e amigo íntimo de Jesus. Cooperador e amigo. Jesus tinha 3 grandes amigos, que eram Pedro, Tiago e João. Esses eram os 3 amigos mais íntimos de Jesus, com os quais Jesus desfrutava de uma intimidade que as outras pessoas não tinham. Uma das grandes virtudes da Bíblia é que ela não tenta confeitar os seus heróis. Quando a Bíblia fala dos seus heróis, ela não fica chaleirando os heróis da Bíblia. Tanto que na Bíblia a gente sabe, por causa disso, que Abraão mentiu, a gente sabe que Moisés cometeu um assassinato, nós sabemos que Davi cometeu também assassinato e adulterou, porque a Bíblia não esconde os defeitos, as mazelas, os pecados dos seus grandes líderes. Então, uma das coisas interessantes que a gente olha na vida de Pedro é que ele era uma pessoa muito igual a qualquer um de nós. Vejam onde eu estou querendo chegar.
eu quero estabelecer características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, nessa arte de querer entender um pouco sobre quem são os verdadeiros discípulos de Jesus, nós estamos olhando a vida de Pedro. E na vida de Pedro, nós vemos coisas muito parecidas comigo e com você. Por exemplo, que ele era uma pessoa que tinha atitudes medianas, nem excelentes, nem vulgares, normais. Ele era um homem muito normal. Como você e eu temos essas coisas muito normais. Ele era uma pessoa que tinha características negativas. Como você e eu temos características negativas na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa vida. E ele tinha características muito positivas. Ele tinha coisas que eram normais do ser humano, tinha coisas feias do ser humano e tinha coisas bonitas do ser humano, como qualquer pessoa. Então é assim, os discípulos de Jesus não se transformam em anjos, graças a Deus, porque eu não consegui ainda ser anjo. Os discípulos de Jesus não veem a vida como anjos. A vida nossa continua igualzinha a de todos os seres humanos. Cada pessoa que é discípulo de Jesus tem atitudes normais do ser humano, tem atitudes negativas, com as quais nós lidamos e precisamos trabalhar essas atitudes, e temos coisas bonitas. Você não é um zero à esquerda. Deixa eu dar um exemplo claro. Tem uma música que nós cantamos que diz assim: tudo que há em mim precisa ser mudado. Eu disse um desses dias para minha mulher, eu disse: ô Jubes, eu tenho uma certa dificuldade de cantar essa música. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Não, eu digo não, nem tudo. Tem algumas coisas em mim que precisam ser mudadas, mas tudo, não tem nada que preste dentro de mim, nada, só coisa ruim. Não, eu não sou assim. Aí a Júlia disse: não, é o autor, quando ele fez essa música, ele estava se sentindo assim. Eu digo: então tá bom, graças a Deus, que ele tá, mas eu não preciso me sentir assim sempre, preciso. Não vou ficar aqui agora denunciando a música dos irmãos. Então, se você está aqui e você diz assim: pastor, eu não valho nada. Não, ninguém é um zero à esquerda. Pastor, eu não presto para nada. Não, que é isso? Como também, louvado seja eu, glória a mim, também não. Não tem nada em mim que precisa ser mudado. Tudo em mim está direitinho, pastor. Não, tem coisas aí que precisam ser mudadas, né? Uma no ferro, outra na ferradura. Nem tanto e nem tão pouco. Porque tem gente que também que anda com o nariz em pé, graças a Deus, louvado seja Deus, porque eu agora sou anjo, já não sou mais gente. Não, eu tenho erros, tenho problemas, tenho dificuldades. Era Pedro. Vamos ver algumas coisas de Pedro bem humanas, bem normais do Pedro, que nós também temos. Por exemplo, Pedro não era uma pessoa sagaz. Pedro não era uma pessoa de entendimento rápido. Às vezes ele demorava a aprender as coisas. Como você e eu. Desses dias eu estava dentro do meu escritório, sentado na minha cadeira. O meu escritório é rodeado de livros. Eu sou um leitor, gosto de ler. Já li livro sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre Espírito Santo. Já li tratado teológico, já li as Institutas de Calvino, já li as obras de Armínio, eu já li a teologia que esse escreveu, aquele que escreveu. Um desses dias, eu, depois de ter lido tanta coisa, eu me joguei as minhas costas contra o respaldar da cadeira assim. A minha cadeira foi assim um pouco para trás. Eu disse: Senhor, quem és tu, Senhor? Quanto mais eu estudo a respeito de Deus, parece que menos eu compreendo. Quanto mais eu mergulho nas profundezas do conhecimento de Deus, menos parece que eu percebo. Pedro era assim. Às vezes Jesus estava ensinando uma coisa e Pedro não entendia direito. Às vezes ele não percebia. Jesus tinha que chamar Pedro e dizer: vem cá, Pedro, deixa eu te explicar direito. E aí a Bíblia diz que ainda assim ele não entendeu. Só foi entender depois, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Aí ele entendeu certas e determinadas verdades. E eu digo assim: Senhor, assim sou eu. Eu leio a Bíblia, eu estudo, E você diz assim: pastor, eu me sinto às vezes tão perdido no conhecimento e na vastidão do conhecimento de Deus. Eu digo para você: você é normal.
Você não é burro, você não é incrédulo, você não é difícil, porque vez por outra eu ouço essas expressões das pessoas para mim. Eu acho que eu sou uma pessoa tão difícil. Eu digo, quem não é? Segundo, a fé que Pedro mostrou sempre foi temperada com dúvida. Aliás, fé só existe porque existe dúvida. Sem dúvida não haveria necessidade da fé. Por exemplo, deixa eu explicar. A fé só existe porque há dúvida. Vou explicar. 2 mais 2. Você precisa de fé? Não. Capital de São Paulo. Você precisa de fé? Não, eu estou certo disso. Preciso de fé. Certezas não precisam de fé. Fé só existe porque nós convivemos com a dúvida. Se eu pudesse mostrar para vocês aqui agora, visivelmente, e se a gente ouvisse clara e audivelmente a voz de Deus, não precisaria de fé. Por que que nós precisamos de fé? Porque aquela vozinha suave e terna que fala ao meu coração, eu não estou bem certo, será que foi Deus? Porque quando eu leio a Bíblia e um texto das Escrituras salta ao meu conhecimento, eu digo, Senhor, Tu estás querendo falar comigo? É nessa dúvida que a fé dá convicção. Então é assim, Pedro andava com Jesus, mas a fé sempre temperada pela dúvida. E é nessa dependência da fé que nós andamos todos os dias, sem certezas, por fé. O apóstolo Paulo diz assim, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque andar por vista não precisa de fé. Mostre-me o caminho. Eu não sei, vamos andando. Vamos andando, mas por onde? Vamos andando. Onde vai dar esse caminho? Não sei. Vamos andando. Qual é a segurança que você tem? Fé. Mas é muito pouco, mas é o que eu tenho. Fé. Essa certeza que nasce da dúvida. Pedro foi assim. Ele duvidou quando andou em cima das águas. Pedro duvidou no momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro duvidou. Ele vivia na dúvida. E é nessa dependência da dúvida que a fé cresce dentro de nós. É assim, a dúvida vê o obstáculo, a fé contempla o caminho. A dúvida percebe as trevas, a fé enxerga a luz. A dúvida teme o caminho desconhecido, a fé ousa caminhar rumo ao desconhecido. A dúvida questiona. E a pergunta da dúvida é, quem tem coragem de crer? E a fé responde por mim, eu. Isso é fé. Então Pedro foi um homem que vivia com essa, que é a história de todos nós. Como é que eu sei? Como é que você prova? Eu não tenho uma equação matemática para provar Deus. Eu não tenho uma fórmula química de dentro de um tubo de ensaio sai Deus. Eu não tenho uma fotografia de Deus. O que eu tenho é fé. E essa fé é que me indica o caminho. É ouvir o inaudível. É perceber o invisível. É ser tocado pelo intangível. Eu ouvi a voz de Deus. Como? Pela fé. Eu percebi o toque de Deus. Como? Pela fé. Prova. Fé, se for provada, deixa de ser fé. Passa a ser uma constatação. Eu não tenho provas, só tenho fé. Por isso é que Jesus chamou Tomé, lembra? Tomé disse, eu só creio se vê. Jesus disse, pois põe aqui, os dedos aqui, ó. Creu? Grande coisa. Colocar o dedo e crer, grande coisa. Tomé, muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Pedro possuía características negativas, coisas ruins, feias, coisas sombrias dentro dele. Por exemplo, ele era uma pessoa instável. Pedro era instável. O que significa isso? Ele muitas vezes, e esse é um problema que nós precisamos lidar com ele, permitiu que a sua tempestividade, impetuosidade, permitiu que a sua índole nervosa tomasse conta dele. Isso é ruim, isso é errado, isso é feio. É daí que nasce o pecado. Todo pecado nasce da tempestividade. Todo pecado nasce da nossa falta de bom senso, da inconsequência, de não medir as consequências. O pecado nasce quando, por um instante, nós perdemos noção das consequências dos nossos atos. Ou somos irresponsáveis com as consequências dos nossos atos. E Pedro era assim. Pedro era um homem que na mesma hora que ele fazia uma declaração tempestiva,
2 minutos depois ele dizia outra coisa completamente errada, fruto da sua tempestividade. Jesus, certa vez, no capítulo 16 de Mateus, disse: quem dizem os homens que eu sou? Aí todo mundo tinha uma opinião. Um disse: olha, tu és isso, tu és aquilo. O outro disse que tu és isso. Aí Pedro, tomando a palavra, disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou. Agora eu te digo, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí Jesus passa a falar da sua morte. E quando Jesus está falando da sua morte, esse mesmo Pedro, na mesma hora, no mesmo instante, tempestivamente, sem entender, diz assim para Jesus: Senhor, se o Senhor tiver que morrer em Jerusalém, eles vão ter que passar por cima do meu cadáver. Longe de ti, não me fala mais nessa história, você não vai morrer. E aí Jesus disse: arreda de mim, Satanás, porque você não entende e não discerne as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Olha, mesmo Pedro. Isso é muito característico dessa história de todos nós. A mesma pessoa que num instante parece boa, perspicaz, compreensiva, 2 minutos depois joga tudo por águas abaixo. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Quantas vezes eu já fiz isso? A gente age na vida, muitas vezes, tempestivamente, fala coisas que não devia falar, mete os pés pelas mãos, age de uma maneira que a gente não está calculando as consequências lá na frente das nossas ações. E aí depois a gente olha para trás e diz: puxa vida, como eu fui inconsequente, tolo, como eu fui bobo, como eu fui besta na minha história. Era essa a história de Pedro. E se você for prestar atenção, todos os seus atos que deram errado, teve uma hora que você podia ter parado. Teve uma hora que você disse: eu posso ir por cá. E você disse: não, mas eu prefiro ir por lá. Todos os nossos atos, todos, pode prestar atenção, cada um deles, que deram errado, houve um determinado momento que alguém, que uma voz interior, que um amigo, que um conselheiro, que um pai, que a mãe, que alguém chegou para nós e disse assim: espera, não vá. E você disse: eu vou. E as consequências, depois eu acerto. E depois você olha para trás e diz: puxa, não era isso que eu devia ter feito na minha vida. Pedro, tantas vezes na história de Pedro teve isso. Uma outra coisa muito feia na história de Pedro é que a coragem dele muitas vezes chegava às raias da arrogância e da inconsequência. O corajoso tem que tomar muito cuidado para ele não ser arrogante. Toda pessoa arrojada tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa estúpida, bruta. Toda pessoa empreendedora tem que tomar cuidado para não se transformar num trator que passa por cima de gente. Todas as pessoas. E Pedro era assim. Ele era um homem arrojado, mas era próprio da índole dele. Não é que ele tinha que deixar de ser arrojado. Ele era que não permitir que a coragem dele se transformasse em arrogância, que é muitas vezes a história de cada um de nós. Não permita que aquilo que você tem de belo e de bonito se transforme num defeito. Por exemplo, uma mulher que é muito amorosa e boa, ela tem que tomar cuidado para não se transformar numa mulher melosa. Um rapaz que é introspectivo, ele tem que tomar cuidado para não se transformar num depressivo. Uma pessoa que é muito falante tem que tomar cuidado para não se transformar num tagarela. Uma pessoa que ri muito e que é a alegria da festa tem que tomar cuidado para não se transformar num palhaço. Uma pessoa que é muito emocional tem que tomar cuidado para não se transformar numa pessoa melancólica. Uma pessoa que é muito arrojada tem que tomar cuidado para não se transformar num pitbull. Passa por cima de todo mundo, arrasa com todo mundo que está na frente, que era Pedro. Tinha momentos na história de Pedro que ele ia em frente. E Jesus disse: calma, Pedro, vem cá. Por exemplo, no jardim do Getsemane, que foi uma das horas mais dramáticas na vida de Jesus, quem é que puxa da espada para cortar a cabeça do soldado? Que se chamava Malco. Pedro. Que é um momento delicadíssimo. Ali estavam os guardas do templo, madrugada, num lugar escuro. E ali eram soldados profissionais. E ele, Pedro, que era pescador, cortou a orelha do soldado, mas ele queria, na verdade, era cortar a cabeça. Só que ele era muito desajeitado, porque ele era pescador, não era soldado. E eu fico imaginando um pescador manuseando a espada é como mulher que joga pedra. Já viu mulher jogando pedra?
Dá uma pedra pra mulher e manda ela jogar pra você ver. É muito engraçado ver mulher jogando pedra. Joga assim o negócio todo. Porque nunca aprendeu, né? Mulher não joga pedra. Quem joga pedra é criança, do sexo masculino, que vai pra rua e fica jogando pedra um no outro. Coisas de menino, não de menina. Então, como as meninas não aprenderam a jogar pedra, elas têm uma dificuldade enorme. Pedro tinha uma dificuldade enorme de manusear a espada, imagino eu. Ele ia cortar a cabeça do soldado, chamava-se Malco. Só que o soldado, muito esperto, quando viu o jeito meio assim errado de Pedro vindo na direção dele para cortar a cabeça, ele se esquivou e no que ele fez assim, a espada passou e cortou só a orelha. Cortou a orelha caiu no chão e eu fico imaginando a cena. Aquele momento dramático, os céus estão parados, os anjos estão olhando, o inferno está parado, os demônios estão olhando, todo mundo olhando. Foi o momento mais dramático da história da humanidade. Jesus se abaixa, pega uma orelha cheia de sangue, cheia de areia, porque caiu no chão, e eu fico imaginando a cena, Jesus limpando, porque ia colar de volta, quer dizer, consertar o mal feito de Pedro numa hora que não podia fazer mal feito. E aí foi que ele disse aquela máxima para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferida. Não é? Você tem uma virtude de ser uma pessoa sensível. Cuidado para não se tornar uma pessoa melosa. Você tem a virtude de ser uma pessoa empreendedora. Cuidado para não ser uma pessoa que passa por cima dos outros. Você tem a virtude de ser uma pessoa com senso crítico apurado. Cuidado para não ser um cri-cri. Não é horrível você estar perto de uma pessoa que é um cri-cri na vida? Critica tudo, não vê nada de bom. Toma cuidado. Toma cuidado para não permitir que aquilo que em você pode ser uma coisa linda se transforme numa coisa feia. Mas Pedro possuía características muito bonitas. Primeiro, ele era um homem de uma profunda humanidade. Ele casava espiritualidade com humanidade. Uma pessoa espiritual é uma pessoa humana. Pedro era um homem muito humano na sua maneira de ser. Ele não era uma pessoa plástica. Quando eu digo uma pessoa humana, é uma pessoa verdadeira, real. Não é de plástico. Não é que tem um sorriso postiço. Não é uma pessoa que tem um olhar que a gente está sempre com medo do olhar dele. Pedro era profundamente humano. Pode-se dizer que a espiritualidade de Pedro se manifestava na sua humanidade, e a humanidade dele se manifestava na sua espiritualidade. Porque quando eu vejo Pedro, assim, a humanidade dele é muito linda. No dia em que Jesus o chamou para ser um dos seus seguidores, a Bíblia diz que ele estava pescando. Olha que humanidade, olha que homem verdadeiro. Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, vem e segue-me. A Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Afaste-me. Entendeu? Ele não tinha aquela soberba, aquela coisa. Bom para o Senhor. Eu me lembro de uma vez que eu era um jovem pastor, estava começando, e aí me aproximei de um pastor assim de mais idade. Falei assim para ele: olha, quero andar mais perto de você. Aí ele falou assim: ótimo, vai ser ótimo para você. Tem um desses dias, um pastor dos Estados Unidos, fazia tempo que eu não via, uns 18 anos que eu não via esse pastor. Aí fui na internet, procurei, achei. Mandei um e-mail para ele: olha, fulano e tal, sou eu, Ricardo Gondim, você lembra que a gente andou junto, assim, tá, que bom rever, e nos encontramos de volta e tal. Ele mandou um e-mail de volta para mim: ah, que bom que você me enviou, é bom porque a partir de agora nós podemos trocar esboços de sermão. Eu digo: esboço de sermão? Eu quero ser seu amigo. Esboço de sermão? Isso é que você entende por amizade, entendeu? Nariz empinado. Era pessoa humana, verdadeira, não era afetado. E é difícil isso, porque a espiritualidade pode gerar nas pessoas uma soberba. De você passar por uma pessoa que não é crente, coitado dele, ainda não achou a luz. Pobre dele, pobre dela. Entendeu? Essa arrogância, essa atitude de olhar de cima para baixo. Pedro nunca foi assim. Ele era um homem muito humano. E a gente percebe a humanidade de Pedro quando ele nega Jesus, que por 3 vezes ele negou a Jesus e o galo cantou, lembram? E a Bíblia diz que Jesus foi a ele e disse: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. A Bíblia diz que foi das lágrimas. Ele chorou amargamente ter negado a Cristo. Foi de dentro das suas lágrimas que ele respondeu para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas. E por 3 vezes ele disse: tu sabes que eu te amo. Humano. Então, assim, se você quer ser de Jesus, você tem que ser o melhor pai. Não, ele se converteu agora, você precisa ver.
Jeitão em casa é um bruto, é um grosso. Eu gosto sempre de dizer assim, quando uma pessoa se converte, até o cachorrinho em casa sabe. Quando alguém se converte, o Lulu fica sabendo da sua conversão. Porque antigamente você era bruto com o Lulu, mas agora quando você chega em casa, ô Lulu, vem cá, e tal, o Lulu, opa, alguma coisa tá errada aqui com ele. É verdade, muda. As pessoas se tornam humanas, amigas, dóceis. Eu já tive várias vezes o dissabor de aconselhar maridos que vêm conversar comigo, que não são cristãos, e diz assim, pastor, que o senhor me dissesse o que foi que aconteceu com minha mulher. Digo, o quê? Minha mulher era uma mulher boa, era uma amiga minha, se converteu, não cozinha, vive na igreja, ninguém mais presta aqui dentro de casa, todo mundo vai para o inferno. O que foi que aconteceu, pastor, com a minha mulher? Ela perdeu a humanidade dela. O que foi que aconteceu? Ela foi roubada, a religião roubou a humanidade, porque quem conhece a Jesus, a pessoa se torna melhor. Ele se converteu agora, pastor, é um grosso. Meu marido agora, com essa história de mulher seja submissa, meu marido se tornou um homem rude, bruto, ninguém mais presta para ele. Não, é o contrário. Quando eu me converti, eu me tornei uma pessoa mais amiga, mais solidária, que chora com o outro, que sabe partilhar das dores. Pedro era esse tipo de homem. Pedro era um homem que tinha sede de aprender. Estava sempre questionando. Estava sempre querendo mais. Conhecer melhor. Crescer. Olha que interessante o que ele diz para nós. Lá no finzinho da Bíblia. Vá lá para o finzinho da Bíblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 5 e 6. Isso aqui é o conselho do Pedro para nós. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescentem à virtude o conhecimento. Acrescentem ao conhecimento o domínio próprio. Acrescentem ao domínio próprio a perseverança. Acrescentem à perseverança a piedade. Acrescentem à piedade a fraternidade. E acrescentem à fraternidade o amor. Coisa linda. Terceiro, Pedro foi um homem corajoso. Eu já falei que ele tinha sido corajoso e ele tinha permitido que a coragem dele se transformasse muitas vezes em arrogância. Mas teve muitos momentos em que a coragem de Pedro não era arrogante. Era a coragem de se lançar nos braços de Deus. De dizer, eu vou. Eu acho que um dos momentos mais lindos, assim, de coragem, foi quando eles viram Jesus andando por cima das águas e todo mundo ficou dentro do barco. Eram 12 dentro de um barco, dizendo assim, ele não é um fantasma. Quem é? Fé e dúvida. Lembram que eu falei? Fé e dúvida andando juntas. Quem é? Ele. Não é. Quem pode ser? É ele. Não é. Pedro diz assim, quem é? Jesus disse, sou eu. Ele disse, se for mesmo, manda eu andar contigo em cima das águas. Jesus disse, pois venha. E sabe de uma coisa? Tinham 12 dentro do barco. Só ele desceu do barco. Os outros ficaram lá dizendo, não é, não é, não é. E Pedro disse, pois eu vou. E ele saiu e ele andou em cima das águas. Fé e dúvida. Quando ele está em cima das águas, andando com Jesus em cima das águas, será que é? Porque a fé sempre vem temperada com a dúvida. Será que é verdade isso que está acontecendo? E começou a afundar. E aí ele, Senhor, me socorre. E a gente sempre se esquece de mencionar que o Senhor socorreu ele, deu a mão para ele, e ele voltou para o barco andando nas águas. Não ficou, Jesus não carregou ele no colo, não. Ele voltou andando nas águas. Eu fico imaginando a cara de satisfação dele quando ele olhou para os outros 11 que não tinham coragem. Vocês nem foram, eu andei. Ousou, porque fé não é apenas um fato, fé é também um ato. Quem tem fé precisa agir e não apenas crer. E Pedro foi um homem que nunca teve medo de agir em cima daquilo que ele cria. Isso é uma lição maravilhosa para nós. E por último eu queria dizer o seguinte, Pedro foi um homem de relacionamentos próximos. Relacionamentos próximos. Foi amigo. Eu quero uma espiritualidade que gere relacionamentos próximos. Amizade. Pedro foi um homem de amizade. Primeiro ele foi o amigo de Jesus. Jesus pousava na casa da sogra dele. E há um exemplo muito lindo de amizade. É em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Jesus tinha morrido, ressuscitado, passado 40 dias com os discípulos. Pentecostes já tinha acontecido. E a Bíblia diz assim, e Pedro e João iam juntos para orar na hora da oração, a hora 9. E os dois iam orar juntos. O que isso me diz? Me diz que o verdadeiro cristão
desenvolve relacionamentos bonitos, desenvolve relacionamentos íntimos. É uma pessoa sensível, que não é um solitário, não é um eremita que vive nas cavernas. É gente que gosta de gente, que anda com gente. Então, a verdadeira espiritualidade de Jesus cria relacionamentos, conhecer um ao outro, nos conhecer, deixar que outras pessoas nos conheçam, para que a nossa fé seja gerada no ambiente da amizade, do amor, da fraternidade, para que a gente possa desenvolver aquilo que para nós é mais especial de todas as coisas: termos amigos, sermos amigos. Maravilhoso, eterno e vivo Senhor dos Senhores, louvado seja o teu nome, engrandecido para sempre o teu nome, por teu infinito poder, por teu infinito e maravilhoso amor. Ah, Senhor, muito obrigada por tua palavra, obrigada por estes momentos preciosos, Senhor, durante os quais a tua voz ecoou em nossos ouvidos, na nossa vida, no nosso coração, Senhor, de maneira tremenda e sobrenatural. E eu sei que enquanto ela foi proferida, vidas foram tocadas, Senhor, vidas foram visitadas pelo teu amor, pelo teu toque, pelo teu doce Espírito. E eu sei, Senhor, Pai, que enquanto a tua palavra foi sussurrada nos nossos ouvidos, o Senhor promoveu cura, libertação, renovo, Senhor. O Senhor supriu de forças aquele que estava desanimado. O Senhor levantou o que estava caído, porque a tua palavra é assim. A tua palavra é viva. A tua palavra produz resultados tremendos nos corações dos homens. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito em nós. Muito obrigada, Deus, por tua palavra que tem sido nosso bálsamo, que tem sido nossa regra de fé e de prática. É através dela que ajustamos o conceito que temos a respeito de ti. É através dela, Senhor, que nos aproximamos mais e mais de ti, que estreitamos nossos laços de amor contigo, Pai. E é através dela que nos vêm as tuas promessas e a alegria que sentimos de servirmos a um Deus grande e poderoso como és. Em nome de Jesus eu quero te louvar e te agradecer e pedir mesmo, Senhor, que o teu toque sobrenatural esteja agora sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que esteve recebendo o compartilhar do teu coração. No nome precioso, amado, querido de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém.